Até hoje, não entendi o Saulo de Tarso ver Jesus na estrada de Damasco, no meio do nada. O Saulo não era o único perseguidor dele. Por que ele? Um homem endurecido como Saulo? O que a gente pode falar, Jorge? Na verdade, uma leitura mais atenciosa do livro Paulo e Estevão vai nos mostrar uma coisa bem curiosa da personalidade de Saulo. E ele era um homem que acreditava que fazia o correto da forma como ele vivia, ou seja, ele era muito dedicado a Deus. Ele acreditava que era assim que se adorava a Deus. Ele era uma pessoa que tinha muitos valores espirituais. Quando nós observamos as manifestações dele nos diálogos que ele mantinha com Abigail, ali debaixo daqueles pessegueiros, a gente vai notar que o Saulo de Tarso era uma pessoa de caráter nobre em termos de família, em termos de valores no campo do comportamento humano. Ele não era um indivíduo que a gente possa dizer assim, ele era um louco, um perturbado. Ele era a maior promessa de Israel, discursos maravilhosos. Ele era um cara incrível, só que ele achava que o certo em termos de religião era a lei de Moisés, que todos que eram contrários não deveria, porque ele tinha tanta certeza da certeza dele, ele se tornou intolerante. Então, ele era intolerante religiosamente, mas tirando a intolerância, ele era um cara realmente diferenciado. Quando Jesus aparece para Ananias, né, considerando que foi Jesus mesmo, mas não um preposto, pode ser preposto a ele, não fala, quando aquela voz fala com Ananias em nome de Jesus, e diz a ele assim, quero que tu vás à rua direita para procurar por Saulo, na casa de Judas. O Ananias diz, mas Senhor, ele é um perseguidor. E a voz responde para Ananias, para mim, ele é um vaso escolhido. Por quê? Porque ele tinha recursos maravilhosos. E aqui entra a grande justificativa do uso de Paulo de Tarso. Quem você queria que fosse defender Jesus? Os pescadores da Galileia, que ia discursar? Eu precisava de um orador extraordinário. Eu precisava de um homem comprometido com a lei de Deus. Eu precisava de alguém que fosse verdadeiramente inflamado de propósitos espirituais. Então, Saulo de Tarso reunia essas características. Tinha um conhecimento espiritual imenso, como discípulo de Gamaliel, tinha uma grande caminhada em termos de conhecimento, e ele fez aquilo que os discípulos de Jesus, direto, os apóstolos, não conseguiriam fazer. Por quê? Vamos tornar claro. A primeira revelação, que foi Moisés, ela veio para o mundo inteiro, e os judeus não entregaram para o mundo inteiro. O que os judeus fizeram com a primeira revelação? Pegaram a primeira revelação e disseram, não, esse Deus é meu e eu não vou divulgar. 1.300 anos e Israel não levou o monoteísmo a nenhum povo. Ela disse, não, eu sou monoteísta, os outros são politeístas, eles fiquem lá com a deles, eu vou ficar com a minha. Então, os judeus não mudaram a história da humanidade. Quando veio a segunda revelação universal, no caso Jesus, a primeira não estava divulgada. Então, havia um atraso na divulgação. Eu precisava divulgar a primeira junto com a segunda, porque não dava para ser só a segunda. Eu precisava da primeira para dar o suporte, para empurrar a segunda revelação, que não tinha sido divulgada. Então, Saulo de Tarso, que era um grande conhecedor de judaísmo, faz a retirada do atraso. Se você perceber, hoje as pessoas, quando falam do cristianismo, falam cultura judaico-cristã. Porque Paulo, como tinha um conhecimento enorme de judaísmo, ele não levou só o pensamento de Jesus, ele carregou o conhecimento de Jesus junto com o conhecimento do Antigo Testamento, naquilo que era importante para a divulgação da verdade cristã. Isso
Esse conhecimento Pedro não tinha, Tiago não tinha, João não tinha. Os apóstolos não possuíam o conhecimento da lei que Saulo possuía. Então, usar Saulo para a divulgação do cristianismo foi uma grande ideia, porque permitiu com que as duas revelações fossem entregues juntas, retirou-se o atraso e o cristianismo tornou-se, então, uma doutrina extremamente promissora quando ela tinha tudo para dar errado no cenário em que ela nasceu.